segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, com imagens ao vivo de Brasília, a nossa capital federal. Nesse momento o céu está claro e a previsão é um dia bastante ensolarado e sem a probabilidade de chuva. Temperatura mínima de 10 graus e a máxima de 25 graus, abrindo a semana aqui no canal do Boi, começando mais uma edição do Bom Dia Produtor. E no programa de hoje vamos falar sobre a queda nos preços dos principais insumos da suinocultura, o milho e o farelo de soja que ajudaram a aumentar o poder de compra do suinocultor em maio. É o que indicam pesquisas do CPEA, da Universidade de São Paulo. Pecuaristas que criam bovinos de corte de forma tradicional tendem a ter a margem cada vez mais pressionada até desaparecer, já que os números de produtores que adotam sistemas intensivos e ferramentas de gestão nas fazendas está aumentando. E ainda, hoje, dia 22 de maio, é comemorado o Dia do Apicultor. Insetos de grande importância ambiental, as abelhas têm um papel fundamental para a preservação e para o equilíbrio do ecossistema do planeta. Nós vamos conferir uma reportagem especial feita pela nossa equipe do Rio Grande do Sul sobre as abelhas nativas sem ferrão. E ainda, a Câmara dos Deputados instalou na última semana a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A relatoria agora fica sob o comando do deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Cotação, bons negócios, atualização de mercado, tudo isso e muito mais informação só agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Estamos no ar com mais uma edição do Bom Dia Produtor, são 8 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília e tudo pronto, viu, para a maior feira de tecnologia da capital federal, a Agro Brasília. O evento começa amanhã, dia 23 de maio, e espera expositores de toda a região centro-oeste. Veja os detalhes com Flávia Rabelo. O dia de campo foi direcionado para os jornalistas que cobrem o agronegócio. Máquinas, implementos, insumos, genética animal e vegetal, serviços e processos inovadores, tudo isso em primeira mão. Os detalhes da Agro Brasília 2023 contará com 520 expositores e uma expectativa de público de 140 mil pessoas, entre eles autoridades governamentais. E a ideia da feira, de fato, assim, ela é sempre um começo de negócio, né? É a oportunidade assim, dos produtores se encontrarem os fabricantes, verem as oportunidades de negócio, começarem a comparar os produtos, buscarem um agente de financiamento. Então, muitas coisas que são feitas aqui vão se concretizar ao longo do ano, né? Então, nós vamos ter ali, no final de junho, provavelmente um novo plano safra, e a gente acredita que isso vai dar muita força para a negociação ao longo do ano. Na reta final para a abertura oficial da Agro Brasília 2023, ainda se vê o esforço de todos os colaboradores para apresentar uma feira altamente tecnificada aos visitantes. A Agro Brasília vai apresentar soluções e alternativas produtivas nesta 14ª edição. Empresas de pesquisas também vão apresentar as inovações para o campo. Especificamente nesta Agro Brasília, nesse espaço da Emater aqui hoje, algumas tecnologias, algumas inovações a gente está trazendo para os agricultores, né? Para os pequenos agricultores e médios produtores. Uma delas é o plantio de mandioca desta forma que está aqui, né? Que é plantado em canteiros, com fitas de gotejamento, né? Fertirrigação e com mulching, com cobertura em cima para evitar capinas, né? Uma série de operações que o produtor tem que ter no dia a dia. Só de você colocar o mulch você já
libera ele para fazer outras atividades, né? Então, e essa é uma das tecnologias. Para quem não sabe o que é mulch, então mulch seria, vamos agachar aqui um pouquinho. Mulch seria essa, é como se fosse uma lona. É uma lona, é um plástico, pode ser preto ou branco, né? Diferencia a cor? Não, é o que ele tiver no mercado lá, né? E 2 fitas de gotejamento, né? Nós estamos testando aqui também linhas de plantio. Esse aqui tem uma linha de plantio, né? Outros canteiros ali tem 2. Então aqui, com o plástico aqui, você evita capinas, o mato não cresce, mantém a umidade do solo, né? Então você não tem que estar molhando toda hora. O tema desta edição é Tecnologia para a Sustentabilidade. Lembrando que a feira ocorre de 23 a 27 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Sense, no PADEF, a 70 quilômetros da capital federal. De Brasília, Flávia Rabelo. Bom, e se você não conseguir acompanhar a feira presencialmente, a sugestão é ver tudo aqui pelo Canal do Boi, parceiro oficial da AgroBrasília 2023. Boletins ao vivo da feira serão exibidos durante toda a nossa programação a partir de amanhã. Nós vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. São preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural, começando pelo sudeste do Brasil. Preços mínimos já aparecem aqui na tela. Destacando para você a queda de R$ 5,00 no Triângulo Mineiro. Semana já abrindo em queda, viu? Esse valor da arroba fica cotado a R$ 214,50. No Rio de Janeiro também tem queda de R$ 3,00, arroba em R$ 226,50. No Espírito Santo a queda é de R$ 2,00, arroba em R$ 214,50. Norte de Minas não tem alteração, arroba em 210. O Sul também não, 224,50. Lá em Belo Horizonte, arroba fica em R$ 200 e São Paulo e Araçatuba, Barretos e Araçatuba em São Paulo a R$ 254, como você vê aí na sua tela. Vamos para o sul do Brasil? O sul do Brasil hoje tem mudança, viu? Queda de R$ 3,00 no noroeste do Paraná. Na última semana você lembra que os números permaneceram aí sem alteração, hoje já passa a ter aí algumas mudanças com essa queda, a arroba passa a ser cotada no noroeste paranaense a R$ 251. O oeste de Santa Catarina não muda, a arroba fica em 264 e no Rio Grande do Sul, tanto a região oeste quanto Pelotas, o preço pago pelo quilo da arroba fica em R$ 9,15. Primeira tela do Centro-Oeste, chegando aí para você, começando pelo Goiás, com queda de R$ 3,00. A arroba fica cotada em R$ 214,50. No sul do Goiás não tem alteração, arroba em R$ 226,50. Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, tem queda de R$ 2,00, arroba em R$ 234,50. Dourados e Três Lagoas, interior de Mato Grosso do Sul, arroba em R$ 239,50, não tem cenário de variação para hoje. Segunda tela do Centro-Oeste, assim nós começamos pelo Mato Grosso, que não tem variação na manhã desta segunda-feira. Cuiabá vem a R$ 224,50, o Norte a R$ 226,50, Sudeste a R$ 214,50 e o Sudoeste a R$ 229,50. Nordeste do Brasil, chegando a partir de agora, com queda de R$ 2,00 em Alagoas, arroba a R$ 272. Tem queda de R$ 2,00 também no oeste da Bahia, arroba em R$ 224,50. No sul da Bahia não tem alteração, arroba em R$ 224,50 e no oeste do Maranhão também sem alteração, arroba em R$ 207. Para terminar, a gente vai para o norte do nosso país, começo destacando para você que houve queda de R$ 3,50 em Marabá, no Pará, arroba em R$ 211. Além disso, queda de R$ 7,50 no sudeste de Rondônia, arroba fechando então a R$ 207. As outras praças não apresentam variação, como você observa. A partir de agora você vê como fechou a cotação do bezerro Nelore com a apuração da Scott Consultoria. O Fundecitrus divulgou na última semana a estimativa atual da safra de laranja. A previsão é de quase 310 milhões de caixas. As informações com Gustavo D'Angelo.
A safra de laranja 2023-2024 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais, principal região produtora de laranja do mundo, deve se manter no mesmo patamar do ciclo anterior e dentro da faixa média dos últimos 10 anos. É o que aponta a estimativa divulgada recentemente pelo Fundecitrus. Veja o que disse o coordenador da pesquisa, Vinícius Trombin. Nessa nova projeção, deverão ser colhidas 309.340.000 caixas de laranja. Esse volume é 1,55% menor do que a safra passada, o que coloca essa safra no mesmo patamar da anterior. Essa safra sofre interferência do ciclo bienal de produção e também da ocorrência de podridão floral em algumas regiões, principalmente em Tapetininga, Avaré, Limeira e Duartim. As chuvas volumosas que aconteceram desde a primavera do ano passado devem continuar até o final das colheitas. E se isso acontecer, os frutos deverão ser colhidos com tamanho maior do que foram colhidos na safra passada. Essa nova projeção, os frutos devem chegar a atingir o peso de 165 gramas por laranja, enquanto a safra passada eles atingiram o peso de 159 gramas por fruto. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Pecuaristas que criam bovinos de corte de forma tradicional tendem a ter as margens cada vez mais pressionadas até desaparecer, já que o número de produtores que adotam o sistema intensivo e ferramentas de gestão nas fazendas está aumentando. A repórter Kylie Rodrigues conversou com um zootecnista sobre como executar uma gestão eficiente. A palavra gestão significa o ato de gerir ou administrar. O objetivo é de crescimento, estabelecido pela empresa através do esforço humano organizado, com um propósito específico. Muitas das vezes, a palavra pode até causar uma certa dúvida. Por parecer alguma coisa muito sofisticada, né, que precisa de muito recurso, muita tecnologia, mas na verdade a gestão é você pegar as informações, né, seja da sua casa, da sua fazenda, da sua empresa, criar os indicadores dentro de cada sistema de produção e avaliar, monitorar e fazer as alterações necessárias para que você alcance o seu objetivo. Veja alguns exemplos que podem ser seguidos. Para o produtor de bezerros, né, que faz a cria, um indicador importante seria, por exemplo, peso a desmama, né? Taxa de prenhez das vacas e algumas coisas mais elaboradas seria a produção de bezerros por hectare ou quilos de bezerro desmamados por vaca exposta à monta, né? Isso tem alguns rankings aí de empresas de consultoria que você pode verificar, mas nada mais é do que você colher informações de pesar os bezerros, ter uma avaliação de prenhez que um veterinário pode fazer e fazer os cálculos, né? Então isso pode ser feito com um caderno, uma caneta, uma calculadora, ou pode ser feito com um software de gestão, né, um pouco mais sofisticado. O pecuarista que faz o controle trata a sua fazenda como uma empresa, tem com precisão quanto ele ganha e perde de dinheiro. Quanto mais informações ele tem da sua propriedade rural, mais antenado ele está com o mercado. A tecnologia acaba sendo uma aliada do produtor na gestão eficiente. As propriedades têm usado software, computadores e a internet para otimizar suas operações de gestão e transformar seus negócios. O zootecnista aproveitou e falou do custo de produção para o segundo semestre, que também envolve gestão. Para o segundo semestre, a tendência é de uma situação mais animadora para o pecuarista. A gente tem visto muitos produtores apreensivos, né? Mas a tendência é cair um pouco o custo de produção, né? A gente já tem visto o preço de milho, o preço de alguns insumos baixando. E a expectativa é que seja, né, um segundo semestre um pouco mais positivo do ponto de vista de custo. E aí o produtor pode usar, além da gestão dos números, né, dos indicadores dentro da fazenda, ele pode usar ferramentas do mercado financeiro para travar esse boi, fazer, né, alguns hedges, algumas travas de preço aí para garantir a rentabilidade dentro da fazenda. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E agora é hora de saber quais são os touros da semana do Genética BR. Informações com o leiloeiro rural Gabriel Borges.
E a ação Touros da Semana continua bombando aqui na grade de programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio, porque nós concentramos 5 reprodutores e essa semana é a bateria Paint. Tá um luxo, meu amigo. Pode trazer touro na tela. Olha aí o Paint Domínio, nosso lote número 668. Todos os touros numa condição especial de preço, durante toda a semana, encerrando no domingo. Paint Domínio indo aí para os 671. Pode trazer a máquina que está na tela aí para nós, é o Paint Formoso, meu amigo. Dá uma olhada na carcaça desse touro, do revestimento de musculatura. Olha que touro bruto. Olha essa castanha de cupim, é touro para mais de 2 arrobas de cupim, agora na semana, aqui Paint do Genética BR especial. Vamos trazer o Paint Freud? Traz para mim o lote número 672, está na tela. Olha a convexidade desse touro, olha o volume de costela. Para, dá uma olhada, vamos comprar. É oportunidade, está num preço extraordinário, meu amigo. E olha o Paint Saulico, ou Paint Sáulico para alguns que preferem chamá-lo assim, mas olha que estrutura, que convexidade de costela também. Touro bruto, de grande precocidade. E vamos trazer o rei, vamos trazer ele, Paint Thor, número 679, touro banana, touro... Aí que chanfro maravilhoso, um touro que é líder de venda da bateria Paint aqui do Genética BR. Então aproveita, lembra das nossas regras, os touros ficam à disposição dos senhores com preços promocionais até o domingo e lembra que você tem que comprar um pacote de no mínimo 200 doses e no máximo de 100 doses por touro. Não perca a oportunidade porque os touros da semana aí estão um luxo, meu amigo. Bateria Paint, um show de qualidade aqui do Genética BR especial. Participe do Bom Dia Produtor, enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp 67998631001. No próximo bloco você vai ver que o Brasil é o país mais conectado do mundo agrícola dos top 5, com 2 estados brasileiros, sendo o Mato Grosso em primeiro lugar e a Bahia na 4ª posição. O assunto é destaque, daqui a pouco eu trago os detalhes para você. Até já! Bom Dia Produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de São Paulo. Nesse momento você vê imagens do céu, tem previsão para hoje de muitas nuvens ao longo do dia, mas não deve chover. Temperatura mínima de 11 graus e a máxima em 25 graus. Para você que está chegando aqui na programação, muito bom dia. São 8 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília. É hora de análise de agronegócio. João Pedro Cuti Dias hoje fala sobre o aquecimento global e as metas climáticas para a redução dos gases do efeito estufa. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, a temperatura média do planeta deve ultrapassar 1,5 graus em 2027. Havia uma preocupação muito grande a respeito de aumentar a temperatura média do planeta em 1,5 graus Celsius em relação ao início da era industrial. E falava-se que podia chegar em 2050 com esse aumento. Porém, infelizmente, já se fala que não é 2050, é agora, 2027, bem perto de onde nós estamos. Por que isso? Por várias razões. Primeiro, está havendo um aquecimento das águas do Pacífico, transformando um laninha, que é um esfriamento, num aquecimento. Com isso, se diminui as chuvas no norte da América do Sul e também no hemisfério norte. Menos chuva, menos nuvem, mais sol, o aquecimento da atmosfera aumenta. A emissão de gases de efeito estufa, que nós tínhamos obrigação de diminuir, ao contrário, continua aumentando. Hoje fala-se que o mundo joga por ano na atmosfera equivalente a 38 bilhões de toneladas equivalentes de CO2. É lógico, nós queimamos 100 milhões de barris de petróleo por dia, não é por mês, não, por dia. 100 milhões de barris de petróleo por dia. Com essa guerra na Europa, muitas usinas a carvão que estavam desativadas vão voltar ou estão voltando a queimar carvão. Carvão é um desastre do ponto de vista ambiental. Ou seja, países como o Brasil, que tem uma matriz energética renovável, não é a média do mundo. O mundo tem matriz, a matriz do mundo é poluidora. A matriz é baseada em quê? Em derivados de petróleo, gás natural, fuel oil e carvão. Então, com essa guerra, atrapalhou o processo na Europa de redução de fechamento das usinas de termoelétrica de carvão. O carvão está voltando a ser uma vedete na geração de energia. É mais barato? É. Em compensação, o desastre ambiental dele é muito grande. Nós que estamos no campo devemos se preocupar muito com isso.
Nós sabemos o que é seca no campo, sabemos o que é risco de fogo, sabemos como é que alimentar os animais numa época que não tem forragem. E isso, infelizmente, pode estar chegando perto da gente. Esse ano foi um ano muito bom de chuva, à exceção do sul do Brasil, o resto do Brasil choveu bem. Recuperamos os reservatórios, estão cheios os reservatórios. Para secar também não demora muito, não. Os reservatórios de água das hidrelétricas, eles servem como uma garantia. Porque hoje nós temos mais de 25% da energia vindo ou energia de vento ou energia solar, energia elétrica. Então o que acontece? Quando não tem vento ou é à noite, as hidrelétricas podem aumentar a produção de energia, aumentando a vazão, usando mais essa água acumulada e com isso consegue equilibrar o sistema. Então, isso é bom, não apenas para o meio ambiente, mas para o nosso bolso. Só o fato de não termos que pagar um adicional de bandeira amarela ou vermelha, isso folga um pouco o custo da gente, que já é muito alto em termos de energia elétrica. O desafio está lançado, ou seja, ou o mundo se prepara para passar por dias que só Deus pode imaginar, ou nós temos que reduzir de forma bastante drástica e muito rápida o uso de combustíveis fósseis. E associado a isso, trabalhos de sequestro de carbono. A natureza colocou as plantas como os maiores sequestradores de carbono. Elas pegam o CO2 da atmosfera, transformam em tecido orgânico e esse tecido orgânico fica no solo, fica nas raízes. Nós temos que usar isso para sequestrar esse carbono que está na atmosfera. O Brasil é o país mais conectado no mundo agrícola dos top 5, com 2 estados brasileiros, sendo o Mato Grosso em primeiro lugar e a Bahia na 4ª posição. Valdir Pacheco tem informações para a gente. Nos últimos 40 anos, o Brasil deixou de ser importador para ser um dos maiores exportadores de alimento do mundo. E isso só foi possível graças às tecnologias implantadas pelos produtores nas propriedades rurais. As boas práticas agrícolas são um conjunto de princípios, normas e recomendações técnicas aplicadas nas etapas da produção. A nutrição de plantas, fertilidade e conservação do solo, o uso racional e a qualidade da água, o uso correto de insumos, o manejo integrado de pragas e a rastreabilidade do processo produtivo com registros e controles da produção. A agropecuária tem passado por constantes inovações tecnológicas nos últimos anos, através do uso de sensores no campo, rastreabilidade animal e vegetal, energias renováveis, drones, biotecnologia, inteligência artificial, internet das coisas como maquinários autônomos. Toda essa conquista se deu mesmo com a baixa qualidade da internet, insegurança no campo, alto custo dos insumos e da energia elétrica e a dificuldade de acesso e baixa qualidade das estradas foram alguns desafios mapeados nos estados nos últimos tempos. Mesmo assim, o plantio conectado no Mato Grosso é praticamente o dobro do segundo colocado, que é o estado de Illinois, nos Estados Unidos. Dos top 5, Brasil é o país mais conectado no mundo, com 2 estados brasileiros, Mato Grosso em primeiro e Bahia na 4ª posição. Esses dados das inovações foram apresentados durante a última edição da Feira AgriShow em São Paulo, onde foi feito um panorama por especialistas sobre mercado de tecnologia embarcada para o cenário nacional. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Em março, o estado de São Paulo criou mais do que o dobro de vagas de trabalho em relação ao mesmo período do ano passado. É o que apontam dados da Fundação SEAD do governo paulista. O emprego formal aumentou 124% aqui no estado de São Paulo em março, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Fundação SEAD. Foram criados 51 mil postos de trabalho, mais do que o dobro em relação aos 22 mil gerados em março de 2022. O crescimento foi puxado principalmente pelo setor de serviços, com destaque para transportes, armazenagem e entregas, com 37 mil postos, e construção, com outros 9 mil. Na indústria, foram criadas 6 mil vagas,
e o agro registrou relativa estabilidade. Entre as diferentes regiões do estado, a metropolitana de São Paulo foi a que registrou o desempenho mais expressivo, com a geração de mais de 20 mil empregos durante o mês de março de 2023. Também apresentaram saldo positivo no emprego no período as regiões administrativas de Campinas, São José do Rio Preto e Franca. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. É hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil. Júlia Marques chegando aqui no Bom Dia Produtor. Júlia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos que nos acompanham. A semana começa com tempo firme na maior parte do país. Inclusive, os produtores já estão preocupados quanto aos baixos índices de umidade relativa do ar e também a redução da umidade do solo, tornando a vegetação seca e mais propícia para o aumento dos focos de incêndios. Diferente deste cenário, temos aí as áreas de chuva, com destaque para Roraima, também litoral entre Alagoas e Paraíba, devido à atuação de instabilidades tropicais. Enquanto isso, nota-se uma pequena chance de chuva desde o Rio Grande do Sul até o oeste de Mato Grosso do Sul, devido, é claro, à aproximação de uma frente fria. Mas vale ressaltar que a maior parte das áreas produtoras vão continuar com tempo seco neste início de semana. Agora, falando de temperaturas, máxima prevista de 26 graus em Uruguaiana, temos 30 em Araçatuba, 28 em Queimadas, que é claro, olha só o calorão de 33 graus em Rorainópolis e 34 em Rondonópolis, que fica ali no Mato Grosso. Vinícius, já eu volto trazendo mais destaques na segunda participação do Agroclima. Antes do intervalo, quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação pelo site e pelo Facebook do Canal do Boi, além do portal sba1.com. Estamos ao vivo na NET Claro, canais 190 e 690. No próximo bloco, você vai ver que em Mato Grosso do Sul, um projeto do governo do estado quer ampliar a produção de mel e conquistar novos mercados. Até já! Bom Dia Produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de Gramado, no Rio Grande do Sul. Você vê aí imagens do céu, o dia amanheceu com nevoeiro sobre a região. Previsão é de muitas nuvens, porém sem chuva, temperatura mínima de 13 graus e a máxima de 27 graus. 8 horas e 34 minutos, horário de Brasília, chegando no terceiro bloco do Bom Dia Produtor. Hoje é dia 22 de maio e é comemorado o Dia do Apicultor. Insetos de grande importância ambiental, as abelhas também têm um papel fundamental para a preservação e o equilíbrio do ecossistema do planeta. Nós vamos conferir agora uma reportagem especial feita pela nossa equipe do Rio Grande do Sul sobre as abelhas nativas sem ferrão, chamadas de melíponas. Confira os detalhes com Graciela Caino. A gente está aqui no espaço da Emater, o espaço do apicultor. Aqui a gente está com as abelhas sem ferrão, algo impensável, né, com a outra espécie, e elas estão aqui convivendo com os visitantes do parque, normalmente essa daqui da espécie canudo. Nós também participamos da degustação com vários tipos de méis, de um monte de espécies de abelhas sem ferrão, e aqui a Emater está capacitando e informando, né, os interessados na apicultura, produtores, de como fazer essa produção até mesmo nas áreas urbanas, né, já que as abelhas sem ferrão elas podem ser criadas em qualquer ambiente. Outra questão tratada aqui no espaço da Emater é com relação à preservação das abelhas. Cada vez mais espécies estão entrando em extinção. Aí a importância ainda maior de cuidar desses animais que são responsáveis por polinizar e alimentar toda a humanidade. A meliponicultura, a criação racional das abelhas sem ferrão, vem demonstrando ser uma excelente alternativa de geração de renda. De fácil manejo, apresenta grande valor cultural, pois os méis e derivados normalmente são utilizados para fins terapêuticos, pelas características medicinais a eles atribuídas. A Emater Rio Grande do Sul estava com seu estande na Fenamilho Internacional em Santo Ângelo, mostrando aos visitantes várias espécies dessas abelhas que circulavam livremente pelo parque de exposições. Os méis das abelhas sem ferrão possuem, em certa medida, uma agregação de valor maior. Né? Como são pequenas produções, né? Uma caixinha de mel de jataí, a caixinha de jataí vai dar 600, 800 gramas de mel.
né? Uma caixa de canudo vai dar 1 quilo, 1,2 kg de mel. Então, são méis por uma produção menor, né? Mas são méis que têm uma valoração maior no mercado, né? Sendo vendidos, ainda comercializados a 80, 100, 120, 150 reais o quilo desse mel, né? E que a eles ainda há uma atribuição maior ainda com relação a essas propriedades medicinais. Mas lembrando, todos eles são alimentos que devem ser consumidos como alimento e não único e exclusivamente como um tratamento terapêutico, né, propriamente dito. A Emater realizou uma degustação dos méis de várias espécies dessas abelhas, cada um com a sua característica única de sabor, docilidade ou acidez, cor e textura. As abelhas também chamam a atenção por construírem favos impecáveis e apresentarem muita organização entre elas. Quando a gente fala de abelhas, vem na memória das pessoas essa questão da abelha apis, né? Abelha com ferrão, que produz um mel em muita quantidade, né? Que é um alimento muito rico. Mas nós também temos essas outras características dessas outras abelhas. Então aqui a gente conseguiu trazer mel da abelha jataí, que é uma abelha muito comum, né? Tanto no espaço urbano quanto no rural. O mel da abelha canudo, que poucas pessoas conhecem, o mel da abelha jataí já maturado. Então ele passou por um processo de maturação por 4 meses, pode ser 5, 6 meses, fica mais maturado ainda, que dá algumas características diferentes para ele, inclusive possibilita a conservação desse mel fora da geladeira. O mel da abelha emerina, que é um mel mais robusto, mais ácido, e o mel da abelha borá, né, que é o tal do jataizão, que é um mel bem com sabor muito sui generis, é somente dele, assim, né, bem resinoso, assim, muito característico da abelha. Essa é a nossa diversidade, né? Existem outros tantos méis, que é o mel da mandaçaia, que é o mel da manduri, que são méis mais fluidos, mais suaves. Então nós temos essa possibilidade de ter na nossa casa 1, 2, 3 colmeias que possibilitam trazer mel para consumo da família de uma forma muito rica, muito natural e muito própria para aquela condição. As abelhas sem ferrão apresentam um papel estratégico na reconstrução de florestas tropicais e na conservação de remanescentes florestais. Estima-se que 1/3 da alimentação humana depende direta ou indiretamente da polinização realizada por abelhas. De Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. Seguimos falando sobre as abelhas. Aqui em Mato Grosso do Sul, um projeto do governo do estado quer ampliar a produção do mel e conquistar novos mercados. Maior produtor de mel do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul poderá abrir novos mercados para a exportação do produto. Isso será possível com a regulamentação da situação cadastral junto ao Fisco Estadual dos Apicultores e dos Melinocultores, instituída por decreto estadual, que foi oficializada no pacote de desoneração pelo governo do estado. A meta, segundo a Secretaria de Estado de Produção, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação, a SEMADESC, é fortalecer o segmento. O decreto atende demanda da Câmara Setorial Consultiva da Apicultura e Meliponicultura de Mato Grosso do Sul, instância que reúne o governo por meio da SEMADESC e entidades ligadas à cadeia produtiva do setor. Essa iniciativa proporciona uma maior profissionalização, acaba com o mel clandestino, facilita as transações comerciais, impulsiona o crescimento da atividade no estado. A mudança na legislação tributária alcançada atinge cerca de 1.000 pessoas. Os apicultores e meliponicultores de Mato Grosso do Sul estão organizados em 24 associações e 2 cooperativas, sendo uma em Amambai e outra em Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. A queda nos preços dos principais insumos da suinocultura, ou seja, o milho e o farelo de soja, ajudaram a aumentar o poder de compra do suinocultor em maio. É o que indicam pesquisas do CPEA, da Universidade de São Paulo. Na avicultura, autoridades chinesas pediram informações ao governo federal sobre o caso de gripe aviária detectado no Espírito Santo. As informações com Walter Puga Júnior.
As baixas seguidas nos preços dos principais insumos utilizados pelo produtor de suínos, como milho e farelo de soja, têm provocado um aumento do poder de compra do suinocultor, que também tem recebido um pouco mais pelo animal vivo colocado na indústria. A informação é do CEPEA, do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de Piracicaba. Num relatório distribuído recentemente, o CEPEA informava que a sustentação vem do aumento da procura por carne suína no início deste mês, que motivou frigoríficos até a demandarem novos lotes de animais para abate. Bom, segundo apurou o CEPEA, na região de São Paulo, considerada região 5, que envolve aí os municípios de Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba, o suíno vivo registra, em média, para o produtor, R$ 6,80 por quilo em maio. Isso até agora, o último dia 16, uma alta de 3,2% frente aos preços médios recebidos pelo produtor em abril. No oeste de Santa Catarina, o animal é comercializado pela média de R$ 6,49 o quilo, um avanço pequeno, mas um avanço de 1,7% sobre a média do mês de abril. O mais importante mesmo é a queda dos insumos. No caso do milho, tendo em vista uma safra recorde de inverno a partir de maio, o indicador CEPEA para milho tem média de R$ 61,00 a saca de 60 quilos, ou seja, o preço do milho recuou 18,5%, quando comparado com a média dos preços em abril. No mercado de lotes, por exemplo, de milho, na região de Chapecó, em Santa Catarina, o milho é comercializado em média a R$ 64,50 a saca este mês, ou seja, recuou mais de 17% em relação aos preços médios de abril. É o que tem contribuído para melhorar o poder de compra do suinocultor. Mas não é só isso não. Farelo de soja também recuou. O farelo de soja é negociado na região de Campinas, aqui próxima de São Paulo, em média a R$ 2.261,29 por tonelada em maio. Significa um valor 6% menor do que o suinocultor pagava no mês anterior. Em Chapecó, farelo também é comercializado na faixa de R$ 2.267 a tonelada neste mês e a queda é maior. Em Chapecó, o farelo de soja recuou 7,1% quando comparado com os valores pagos em abril. Agora, os preços não avançaram muito, mas de qualquer maneira, o suinocultor tem algum alívio neste mês. É o que indicam os números do CEPEA. E a China consultou as autoridades brasileiras sobre o caso de gripe aviária detectado no Espírito Santo. O ministro Carlos Fávaro afirmou que as autoridades chinesas, no entanto, se disseram satisfeitas com as informações prestadas. O assunto foi destaque nesta semana nos principais jornais brasileiros. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o Ministério da Agricultura foi consultado pelo governo da China a respeito dos casos de gripe aviária de alta patogenicidade detectados em aves marinhas no estado do Espírito Santo. E o ministro afirmou que a resposta foi dada e que as autoridades chinesas se mostraram, pelo menos, satisfeitas com as informações prestadas. Estamos tranquilos, ele disse. Vamos continuar dando satisfação a todos os países para continuarmos exportando. Ele falou isso durante o Congresso Brasileiro do Milho, promovido pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho em Brasília. O ministro voltou a descartar risco de fechamento de mercado para a carne de frango brasileira em decorrência desse caso identificado lá no Espírito Santo. Há, no entanto, a informação de que o Ministério da Saúde está atenta à suspeita de gripe aviária em humano, um caso envolvendo um trabalhador no parque onde foram detectadas as 2 aves silvestres contaminadas com influenza aviária. De olho na informação, Walter Puga Júnior, de São Paulo. A Câmara dos Deputados instalou na última semana a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que vai investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A relatoria agora fica sob o comando do deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Em coletivas de imprensa, Ricardo Salles e o deputado federal Tenente Coronel Zuco falaram sobre a abertura das investigações. A questão de acirramento é muito importante. Na leitura inicial que eu fiz ali, de um depoimento, que a gente realmente entenda que temos fato concreto. Em 2023, está ocorrendo uma escalada de invasões de propriedades privadas. Então, cabe a esta CPI trabalhar a paz no campo, trazer de volta a segurança também no campo. Então, teremos, como foi dito pelo relator, diligências
nós vamos em loco saber dos fatos ocorridos nesses estados. E é importante salientar que nós estamos a favor da Constituição, que seja respeitada a Constituição e, logicamente, que não haja o esbulho possessório, que é um crime. Deputado, tem um rascunho dos próximos passos? Como são as primeiras medidas adotadas? Nós teremos na próxima sessão, na terça-feira, dia 23 de maio, às 14h30, a apresentação do trabalho que o relator fará. Até lá, logicamente, estaremos conversando, compondo com a assessoria legislativa e outras pessoas que julgamos importante compor a equipe da CPI. E, logicamente, a gente sempre vai manter vocês informados. Deputado, só em relação à composição e à condução dos trabalhos, a gente que já acompanha a casa vê como a Comissão de Segurança Pública está tendo muita dificuldade e está tendo muito tumulto, principalmente por ser formado majoritariamente por parlamentares de oposição, que é o caso da CPI também. Como que o senhor vai conduzir para evitar uma réplica desse tipo de comportamento na CPI? Eu deixei muito claro que o produtor rural pode ser pequeno, médio ou grande. Nós temos que entender, e os deputados, todos os integrantes, têm que saber que não há aqui nenhum revanchismo, nós não estamos fazendo nenhum trabalho de oposição. A nossa oposição é contra a invasão de terra. Nós não estamos aqui linkando ao governo federal, estamos linkando a um fato concreto, que são as invasões que estão ocorrendo em desrespeito a uma das atividades mais importantes da economia nacional. Todos os brasileiros gostam de bradar em alto e bom som que somos o celeiro do mundo. Então cabe a este parlamento que representa o povo respeitar o agronegócio, respeitar a agropecuária, porque nós não podemos mais ter produtores com medo nas suas propriedades. O plano de trabalho está sendo construído com o nosso presidente, os vice-presidentes e todos aqueles que compõem a comissão têm a oportunidade de apresentar sugestões. De todo modo, a ideia nossa desse grupo, composto pelo Coronel Zucco, nosso presidente, e todos os demais que eu já me referi, é que se inicie através de diligências nos estados aonde essas ocupações, aonde essas invasões têm ocorrido desde 1º de janeiro até agora. Esses estados onde teve invasão, nós vamos pedir a toda a estrutura da Polícia Militar e Civil desses estados que nos disponibilizem documentos, nos encaminhem aos locais onde estão sendo feitas ou foram feitas essas invasões criminosas e a partir disso será estabelecido um cronograma de convocações para aqueles que forem apontados como autores e organizadores dessas ações. O presidente já falou em convocar governadores, isso está no plano? Convocar ou convidar, não sei se é possível. Convocar governadores acho que não é da nossa competência. Nós podemos até convidar governadores. Nos estados em que houver diligência, nada nos impede, até é recomendável, que nós façamos também um diálogo ali, em loco, com os governadores no seu próprio estado, para não incomodá-los para se deslocar até aqui Brasília, uma vez que nós vamos lá, até por sugestão do nosso presidente Coronel Zucco, fazer essa diligência em loco. Relator, os senhores também pretendem convocar, por exemplo, ministros, o Paulo Teixeira, foi inclusive citado ali dentro da reunião. E eu também queria, por favor, que o senhor falasse sobre as críticas já reiteradas ao MST, esse embate já que aconteceu junto com deputados governistas. Como é que isso vai ser lidado, especialmente vindo do senhor que foi ministro, né, do governo Jair Bolsonaro? Veja, convocar ministros é sempre uma possibilidade, mas nós não vamos convocar por convocar. Nós só convocaremos se houver, de fato, um questionamento, uma justificativa que faça com que a CPI tenha interesse em ouvir o ministro da pasta, tanto do Desenvolvimento Agrário, o ministro Paulo Teixeira, quanto o próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Com relação ao MST, Frente Nacional de Luta, Via Campesina e qualquer outro movimento de invasão de propriedade, o que nós queremos estabelecer, isso de novo faço menção aqui ao nosso presidente Coronel Zucco, que é a ideia de que existe uma lei no Brasil que protege a propriedade privada. Todas as ações que são criminosas de desrespeito à propriedade privada devem ser indicadas e investigadas por essa CPI, seja do MST ou de qualquer outro grupo, independentemente do estado em que estejam atuando. Relator, quem será o primeiro depoente? Nós vamos saber só quando tivermos estabelecido as diligências. Relator, só uma última pergunta, se você me permite.
A deputada Sâmia Bonfim, no início, queria que o senhor fosse declarado impedido, né, de ser o relator devido a investigações em curso, pelo fato do senhor ter sido ministro também do governo Bolsonaro. Como é que o senhor enxerga essa questão e por que o senhor, então, claro, não vê a necessidade de se declarar impedido? Eu não tenho impedimento nenhum, não sou produtor rural, não tenho relação com nenhum tipo de atividade de invasão de propriedade, ao contrário da deputada Sâmia Bonfim, que emprega no seu gabinete com o dinheiro do contribuinte a esposa do Zé Rainha, que está preso em São Paulo por extorsão, crime de invasão, depredação de patrimônio público e privado. Aliás, essa esposa do Zé Rainha, assessora da Sâmia Bonfim, também já foi presa pelos mesmos crimes, dentre eles a de formação de quadrilha. Então, se há alguém que tem conflito de interesse no tema invasão de propriedade no Brasil, é ela que está umbilicalmente ligada a esse pessoal da quadrilha de invasão de propriedade no nosso país. O Trio Bom Sucesso oferta hoje, dia 22, às 8 horas da noite, doadoras daqueles que formam o rebanho selecionado há 60 anos. Quem conta mais sobre essa oferta imperdível é o canal do Boi mostra hoje em parceria com a Central Leilões, é o Daniel de Paula. A Bom Sucesso ganhou fama histórica de grande produtora de touros de Central. É assim desde Polonês, passando por tantos e tantos outros como Berlock, Iraque, Quarup, até dar a volta no abecedário e chegar em Apolo e Atacama Bons. Mas eles não nasceram superiores tendo apenas pais provados e consagrados. É do ventre das mães que foi gerada a metade dessa importância toda que a Bom Sucesso firmou no Nelore brasileiro, e são elas as personagens de um leilão especial de doadoras dentro do Trio Bom Sucesso, marcado para segunda, 22 de maio, 8 da noite, pelo Canal do Boi. É assim, no pasto, que elas se desenvolvem até se provarem em crias destacadas como alguns touros de Central que produziram para serem exploradas na forma de doadoras de embriões que deram volume a essa indústria de melhoramento genético. Deixam tanta superioridade nesse rebanho que podem fazer a partir desse Trio Bom Sucesso o mesmo na casa de quem conseguir arrematar qualquer lote. Eu considero que realmente a participação das matrizes, das doadoras, das produtoras de touros da Bom Sucesso é muito importante, a nível nacional, a nível de presença genética no rebanho brasileiro. Então tem esse momento que o trio, onde a gente abre as porteiras e colocamos à venda alguns elementos, algumas peças da nossa seleção de doadoras que a gente considera aptas a criar e a recriar reprodutores de qualidade. Esse aqui é parte do time de mães de touros de Central que fizeram a história da Bom Sucesso Nelorizan e que estão, mais uma vez, apartadas para este Trio Bom Sucesso 2023, na data do dia 22 de maio, a tradicional segunda-feira para venda de doadoras. Fornecedoras de embriões que vão fazer o mesmo que elas fazem historicamente com esse sobrenome Bom Sucesso Nelorizan. Mas a gente tem que tomar cuidado como classificar essas doadoras, porque eu costumo chamar de um patrimônio genético. E o Michel sempre me corrige. Patrimônio é o que a gente tem como particular. Elas vão ser compartilhadas com o mercado. Portanto, elas são, sim, um banco genético que vai continuar esse melhoramento onde quer que elas venham trabalhar a partir de agora. Ela está aqui para ser dividida, esse patrimônio. Ele está à disposição para compartilhar uma genética que a gente preza muito, genética, e representa uma história de genealogias próprias, de valores genéticos, de histórico reprodutivo que elas têm e que fazem para nós toda a diferença, porque é a demonstração da superioridade, do ponto alto do trabalho do melhoramento genético. É desse seleto grupo que saem para o leilão doadoras como Sapoti Bons, mãe de Atacama, touro do Central, e tantos outros destaques do Nelorizan. Além de fêmeas aptas a serem aspiradas com o rigor da escolha de material genético realmente diferenciado desde cedo, como, aliás, algumas babies apartadas como uma garantia de futuro baseada no histórico de produção dessa genética que forma rebanhos.
Então, realmente é uma mercadoria de confiança, credível e com uma tradição, um nome que pode usar depois para reproduzir e comercializar também sua própria genética a partir da base Bom Sucesso. Trio Bom Sucesso, leilão de doadoras e babies. Acontece dia 22, segunda-feira, 8 da noite, com organização da Central Leilões e transmissão do Canal do Boi. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões no WhatsApp 67998631001. Estou esperando sua mensagem, viu? Vou indo para o intervalo, daqui a pouco estou de volta com mais destaques de todo o Brasil para você. Não perca. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, são 8 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Próximo domingo, dia 28 de maio, a partir das 14 horas, aqui pelo Canal do Boi, você confere o leilão virtual Brangos HP, oferta de 100 reprodutores entre machos e fêmeas com realização da Central Leilões. Um pouco antes do leilão, às 8h30, a Fazenda promove um dia de campo com mesa redonda que reúne especialistas de diferentes segmentos da pecuária brasileira. Para saber mais detalhes, vamos conversar agora pela internet com o Tita. Tita, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós mudamos hoje o entrevistador. A Tita teve um compromisso e de última hora eu fui convocado lá de lá, eu sou titular da Fazenda Ana Amélia, Brangos HP, e estou aqui com vocês hoje nessa manhã maravilhosa aqui no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, inclusive. Ô, meu amigo, me desculpa aí pelo erro, é que a produção não tinha feito alteração aqui. Me perdoa, viu? A gente segue. Então, eu queria que você começasse contando pra gente sobre o dia de campo Caminhos da Pecuária Competitiva. Como que vai funcionar? Bom, nós estamos abrindo a porteira da Fazenda depois de 25 anos. Então, Caminhos da Pecuária Competitiva é para mostrar o que a gente vem produzindo, o que a gente vem fazendo nos últimos anos. E nós conseguimos viabilizar a pecuária com a integração lavoura-pecuária. A integração lavoura-pecuária fez com que nós conseguíssemos manter a mesma capacidade de suporte dentro da fazenda e tirando cerca de 35% de área de pastagem. Então a lotação permaneceu a mesma e a arroba produzida aumentou. Então isso é que nós vamos mostrar no Caminhos da Pecuária, quais são as tecnologias que nós utilizamos. A integração lavoura-pecuária, manejo de pastagem, nutrição, avaliação genética e genômica e avaliação de carcaça. E isso tudo sendo conduzido por um mediador, que é o Roberto Gresselé, e nós vamos ter a presença do Matheus Paranhos falando sobre bem-estar animal. Que nada disso é possível se a gente olhar com grande carinho para os nossos animais e tendo o lema que cada bezerro importa dentro da propriedade. Eu queria que você contasse para a gente também um pouco de como que foi feita a seleção dessa oferta que vai ser entregue para o pessoal no próximo domingo. Olha, no momento em que a pecuária teoricamente está em baixa, e eu não julgo ela em baixa, eu julgo que momentos são cíclicos, né? E o mercado se adequa, tanto que você vê que o preço do milho, o preço da soja, vocês acabaram de falar, ele vem se adequando ao mercado. Então, você tem que ofertar o que você tem de melhor. E isso que nós estamos montando e produzindo, né? A escolha dos lotes foi para divulgar, difundir e agradar o público comprador e usuário da raça Brangos. Tá? Então nós vamos ter uma oferta qualificadíssima de fêmeas e touros que nós usamos com 2 anos no nosso plantel para repasse das nossas matrizes, usamos eles no cruzamento industrial para produzir bezerro pesado e serão vendidos no dia 28 a partir das 14 horas. Quem compra toda essa genética está levando o que para a fazenda? Ela está levando consistência genética e um pacote tecnológico. Por quê? Todas as nossas matrizes que estão sendo vendidas já produziram na Ana Amélia, certo? As vacas. E estamos ofertando 10 animais precoces. São 10 fêmeas escolhidas a dedos para que possam estar presentes no plantel de cada criador. E essa oferta não é só para o criador de Brangos. Essa oferta é também para o criador de Ultra Black. Nós temos 2 raças aí, hoje, que estão crescendo muito no Brasil.
a Ultra Black, que está dentro do Angus, e o Brangus, que está se difundindo em todo o Brasil. Hoje o Brangus está presente em 21 estados do território nacional. A gente está vendo aí na tela imagens do lote 6. Eu queria que você comentasse para a gente um pouco desse animal. O lote 6 é uma fêmea, filha de Foundation, numa matriz 248H, que vem a ser classique, ou seja, ela tem 3/4 de sangue americana, sendo que a 248H é uma das principais doadoras da Ana Amélia. Além do lote 6, o lote 5 estava sendo exibido agora há pouco também aí na tela. Vou pedir para a nossa equipe colocar o lote 5 para a gente. Enquanto isso, você pode ir comentando para a gente. O lote 5 é irmã própria do lote anterior que foi mostrado. Então, para você ver a qualidade das nossas doadoras. E essas duas fêmeas não foram inspiradas ainda na Ana Amélia, estão prenhas de touros que foram vendidos no ano passado. Um deles é o Bacchus e outro dele é Orion. E 2 touros que foram comprados e contratados. Um deles está na Cemex e o outro está na ST Repo. Então são vacas que, com certeza, tanto para Brangus e produzir Ultra Black, são vacas muito qualificadas. Com uma área de olho de lombo, a primeira vaca com 88 de área de olho de lombo e a segunda com 72 de área de olho de lombo. Então são matrizes altamente qualificadas para a produção de carne, com alto rendimento de carcaça. O que você destaca para a gente aí sobre condições de pagamento, frete, como que vai funcionar tudo isso? A primeira questão é a facilidade de pagamento. O leilão será em 30 parcelas, sendo 6 parcelas duplas e o restante mensalmente. E a questão do frete. O frete será free para todo o território nacional e entregue na propriedade do criador, dentro da malha rodoviária. Essa oportunidade de negócio chega no momento ideal para o pecuarista? Como que vocês escolheram essa data, fizeram a seleção desses animais? Você sabe que nós fazemos leilão com a Central Leilões desde 1997. E a Central sempre inovando, e eu vou cutucando eles. O que aconteceu na pandemia? A Brangus HP já faz leilão virtual. Esse seria o 10º ano de leilão virtual. Então, antes de todo mundo focar em leilões virtuais, a Brangus HP já fazia. E o que aconteceu? A pandemia fez com que mais pessoas e mais criadores fizessem o leilão virtual. E nós, justamente ao contrário, agora que está todo mundo no virtual, nós resolvemos abrir a propriedade, mostrar o sistema de produção para que os nossos convidados, clientes e amigos olhassem pessoalmente o gado. Então, além de ir lá verificar os lotes, olhar pessoalmente, vai ter a oportunidade de comprar à tarde sentado na sua casa. Então, é um misto entre presencial e virtual. Eu queria que você deixasse, então, um convite aí para o pessoal de casa. A nossa entrevista vai caminhando para o final, mas deixa aquele convite ajeitado aí para o pessoal acompanhar e fazer bons negócios também. Amigos, no dia 28 de maio, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos ter uma mesa redonda para a gente bater um papo sobre pecuária competitiva. Vamos vistoriar o gado, vistoriar o nosso sistema de produção e, a partir do meio-dia, uma carne Brangus. Um assado muito bem qualificado, produzido com carne de Brangus. E a partir das 14 horas, através das lentes do Canal do Boi, nosso leilão virtual, misto com a presença na Fazenda Ana Amélia Brangus HP. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Um excelente negócio aí para você, viu? Muito obrigado, um bom dia a todos. Por aqui a gente dá sequência, são 9 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Relatório da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional apontaram dados preocupantes sobre as perdas do agronegócio no Brasil nos últimos 10 anos. Volume de chuvas acima da média e seca em diferentes regiões do país contribuíram para esse aumento que ultrapassou mais de 280 bilhões. Você vê detalhes com Bia Pereira.
Conforme relatório da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, o Brasil perdeu 287 bilhões da sua produção agrícola e pecuária entre 2013 e 2022, por causa de secas e excesso de chuvas. Agricultores e pecuaristas tiveram as maiores perdas em 2022, no valor aproximado de 85 bilhões, um salto de 90% em relação a 2021. Os prejuízos provocados por extremos climáticos vêm crescendo desde 2020 e bateram um recorde no ano passado. O fenômeno climático que mais gerou perdas no campo foi a seca, que responde por 87% dos prejuízos nos últimos 10 anos. Dentre os setores, a agricultura foi a mais impactada, com 65% do total dos danos. Por região, Nordeste e Sul lideram as perdas, com 36% e 33% do total de perdas no período. Por causa desses extremos climáticos, os municípios chegaram a registrar 14.635 decretos de situação de emergência ou calamidade pública nos últimos anos. Em relação aos danos causados pela falta de água na agricultura, o Rio Grande do Sul foi o estado mais prejudicado, com perdas que ultrapassaram os 44 bilhões de reais. As perdas que o Brasil tem colecionado por questões climáticas nem parecem de um país pobre. E um país pobre não pode colocar no lixo esses mais de 280 bilhões de reais que a Confederação dos Municípios encontrou. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, essas perdas elas são bem maiores do que os 44 bi apontados para cá. Isso é o que nós perdemos só esse ano, dentro das porteiras, na estiagem. Se nós formos para fora da porteira, bom, aí passa de 100. E fora as perdas de 2012, 2020, 2022 e agora 2023. É inadmissível que um país pobre como o nosso não possa fazer reservação de água, por exemplo, para diminuir o efeito das cheias e armazenar água para fazer irrigação. Não é possível que um país pobre como o nosso tenha ali leis ambientais tão restritivas que nem os países ricos têm, que exigem da gente ter, mas eles não têm. A Europa está queimando carvão para gerar energia e nós aqui sem poder fazer uma intervenção numa APP nem para diminuir uma perda bilionária como essa. Nem os países mais ricos do mundo fazem as restrições que nós fazemos em prol de algo que só nós temos que respeitar. Não dá mais para aceitar essas perdas. Os estados e o agronegócio, a agricultura, o povo brasileiro tem que ter a soberania de usar melhor os seus recursos naturais. Com cuidado, com proteção ambiental, etc. Mas poder usar. Porque é inadmissível um país pobre como o nosso botar tanto dinheiro fora porque não pode intervir numa APP como se ela fosse algo sagrada, mesmo que seja para armazenar água. Armazenar água. Não são rejeitos da mineração, é água que se quer armazenar. Água doce, que é algo raro no mundo. O mundo tem muita água, mas a maior parte salgada. A doce, a maior parte está nas geleiras ou no subsolo. A água superficial, em estado líquido, doce, é raro. Então nós temos que poder armazenar esse bem tão escasso com mais inteligência e menos ideologia. Voltamos com a previsão do tempo para todo o Brasil. Julian Marques trazendo mais destaques para a gente. Julian, vai daí. Estou de volta, Vinícius, e agora para falar mais sobre a seca que segue persistente no Brasil Central. A semana começa sem grandes mudanças no tempo, que continua seco em todas essas áreas claras no mapa, devido à atuação do bloqueio atmosférico, que inclusive dificulta o avanço de uma frente fria que se aproxima do sul do país.
Ainda que exista a condição para chuva desde o Rio Grande do Sul até o oeste de Mato Grosso do Sul, é esperado que a chuva seja totalmente irregular, mal distribuída e sem grandes volumes. A chuvarada mais organizada continua concentrada na faixa norte do país, devido à atuação de instabilidades tropicais, como a zona de convergência intertropical, que não encontra muitas barreiras para atuar entre o norte e nordeste do país. São esperados volumes em torno de 30 milímetros em Roraima e também no litoral entre Alagoas e Paraíba, não se descartando o risco de transtornos, mesmo que pontuais, como alagamentos. Essa chuva mais expressiva em Roraima tem sido importante para fazer a manutenção da água no solo, pensando no desenvolvimento da soja, que começou a ser plantada no final de abril. Segundo a ProSoja Roraima, o plantio chegou a 35% no estado e tem boas expectativas de produtividade. O mapa mostra que em Roraima a umidade do solo está elevada, com índices em torno de 65%, muito diferente do interior da Bahia e de São Paulo, com índices abaixo do ideal para o desenvolvimento das lavouras e qualidade dos pastos. Essa chuva contínua também é importante para combater os incêndios no estado de Roraima. Segundo o INPE, já foram registrados cerca de 1.257 focos de incêndio, desde o começo do ano até agora, o que representa um aumento de nada mais e nada menos que 105% com relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, os focos dispararam neste ano, o que pode piorar com o El Niño vindo aí. Somente neste mês de maio foram registrados 48 incêndios no estado. Falando agora de temperaturas, o dia deve amanhecer com mínima de 10 graus em Bom Jardim da Serra, já não havendo chances para geadas na Serra Catarinense. Friozinho ainda de 9 graus em Caldas, no sul de Minas, mas também sem geadas. Em Boca do Acre, o dia deve amanhecer quente, com mínima já de 23 graus. No período da tarde, olha só, a temperatura máxima pode chegar aos 26 graus em Erechim e temos ali Três Pontas com 22 graus, Vilhena 30 e 35 graus em Bom Destino. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão do tempo hoje vai para Aladias Cardoso, de Paramirim, Bahia. Aladias, agradeço a sua participação por aqui. Olha só, sem chuva aí na sua cidade, viu? A expectativa é de sol e calor. Máxima hoje 29 graus e mínima 16. Essa outra previsão aqui vai para o José Hamilton, de Quitandinha, Paraná. José, também agradeço muito a sua participação, viu? Na sua cidade também não há previsão de chuva, mas diferente do Nordeste, o friozinho persiste nesta semana. Máxima de hoje, 22 graus e a mínima fica ali na casa dos 11. E você aí de casa já visitou o nosso canal do YouTube? Por lá é possível acompanhar tudo o que acontece na previsão do tempo. E não se esqueça de curtir e também de compartilhar os nossos vídeos. A sua participação é sempre muito importante. Até amanhã! A segunda etapa dos leilões das fazendas Bartira, que vai ser realizada no próximo sábado, dia 27 de maio, serão 1.200 machos e fêmeas Nelore cruzamento industrial, além de uma tropa da raça quarto de milha em oferta. São anos de tradição de criação de animais para o campo e para provas em competições esportivas com linhagens e origens importadas. Ô, gadão bonito, hein, gente? É muita beleza ocupando a tela. É na Fazenda Bartira, em Rancharia, no interior do estado de São Paulo. E já agradecendo o Sidão, o Alemão, o Edson e o Vaninho, nossos ajudantes nessa empreitada, nas gravações para a segunda etapa. É no curral onde estão os animais de cruzamento industrial que vamos fazer parada. Esse lote é um lote de fêmeas meio sangue, ambos. Então você tem um cruzamento industrial direcionado com a matriz Nelore, que esse é o nosso carro-chefe dentro do programa de cruzamento. E
você vê um gado criado a pasto, as novilhas estão bem em estado nutricional. É um gado praticamente que já passou dos 12, 14 meses. E é um lote de destaque do leilão. O direcionamento das fazendas Bartira é oferecer potencial genético para qualquer sistema de produção. Por exemplo, sejam bezerros destinados aos pecuaristas ou confinadores. O médico veterinário Rodolfo Assis faz o planejamento dos touros que vão ser candidatos nos acasalamentos, que são definidos pela equipe de pecuária. O trabalho que você faz no grupo Fazendas Bartira para chegar a esses animais que vão para os leilões, como é que antecede a seleção da porteira para dentro? É uma boa pergunta, Rosa, porque a gente sabe que o bovino ele tem um intervalo de geração meio longo, né? Perto das outras espécies de produção. Então, tudo precisa de um planejamento de longo prazo. Esses animais que a gente está vendo aqui agora foram resultado de um planejamento de uns 3 anos atrás, né? Então, até inseminar, depois 1 ano para nascer quase, depois mais um tempo para desmamar e chegar nesse ponto que a gente está. E não só esse produto, que aqui é o produto final, mas da parte do cruzamento, mas também a base que hoje é prioridade aqui nas fazendas Bartira, que é a base Nelore. Porque esse resultado que a gente tem, com certeza, é porque a qualidade dessa vacada é muito boa. Qual é a influência dessa vacada nesse resultado mais específico? O que a gente mais vê é o pessoal pôr muito foco no pai, mas a gente sabe que metade dessa genética vem da mãe. E isso é o grande diferencial das fazendas Bartira, porque tem uma base de matriz Nelore fantástica. Graças à parceria também que tem com o Nelore Naviraí, que é um gado que, assim como já está muito hoje difundido na moda, tem avaliação genética muito forte, mas não deixou de lado a parte funcional morfológica. Contar prumo, pigmentação, tudo isso que a gente sabe que influencia também. É uma genética que não foi feita também só para terminar no momento da venda, no momento da desmama. É uma genética que dá muito resultado no pós-desmame. Isso é evidenciado no planejamento genético, que tem uma ênfase muito forte, cerca de 75% do índice que a gente compõe é para resultado do pós-desmame. Então, esse resultado financeiro é entregue para os clientes e há essa alta taxa de recompra, é fruto do reconhecimento do mercado, que realmente é um produto muito bom. Hoje no estado de São Paulo, nós temos as matrizes meio sangue Angus, que é direcionado o Tricross com o Santa Gertrudes. Nós temos o trabalho com o Nelore, né, a forma de matrizes e o meio sangue sendo acasalado também. Então está direcionando agora para um trabalho dentro do Nelore para reposição de matrizes, tanto no estado de São Paulo quanto no Mato Grosso do Sul. São 22 anos gerando negócios para o mercado da carne. Com os parceiros Canal do Boi e Central Leilões, as fazendas Bartira está na vez para mais uma rodada de negócios. Olha aí, 27 de maio é um sábado e é leilão 100% virtual. Uma oferta de 1.200 animais, 600 machos e 600 fêmeas. Maioria dos animais cruzamento industrial. Esse leilão é bem diversificado, né? Nós temos o Tricross, tem o meio sangue Angus e uma quantidade de Nelore. Os animais com um peso na média acima de 280 quilos e é bem representado aqui. No mesmo leilão tem a tradicional tropa, quarto de milha, que vem com pioneirismo, genética e produção de referência na história da raça no Brasil. É na próxima reportagem. Eu te espero. O
Brasil e o Chile assinaram um acordo de cooperação para facilitar a habilitação de frigoríficos à exportação. Vamos até São Paulo saber mais informações e o que muda com esse acordo entre o Chile e o Brasil nas exportações de carne com Walter Puga Júnior. Puga, bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, facilita muito, na verdade, desburocratiza todo esse trabalho que é necessário quando um frigorífico brasileiro vai exportar para algum país. Resumindo, o Brasil e o Chile assinaram um acordo de cooperação para a adoção de um sistema chamado de pré-listing para a habilitação dos frigoríficos exportadores de carne. A informação foi do Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores, né? O modelo pré-listing, na verdade, ele dispensa aquela avaliação final por parte das autoridades do país importador, no caso, o Chile, né? Neste caso, segundo o governo brasileiro, a habilitação sanitária das indústrias brasileiras será feita pelos próprios exportadores, de acordo com as regras do país importador. Ou seja, o frigorífico que exporta é que deverá cuidar de respeitar as regras de quem está comprando. Isso facilita muito, né? Esse sistema será válido, veja, para exportação de carne bovina, de carne suína, de carne de aves, ou seja, está em todo o setor de carne, né? O sistema desburocratiza o acesso a novas plantas ao mercado chileno, dessas plantas brasileiras de processamento de carne, dispensando até aquela necessidade de habilitação e de inspeção individual em cada frigorífico, que normalmente é feita pelas autoridades do país importador, no caso, o Chile. Agora, o Brasil torna-se assim, veja, o primeiro país latino-americano a deter esse mecanismo de habilitação delegada com o Chile, o que, na verdade, segundo os dois ministérios da Agricultura e de Relações Exteriores, já evidencia o alto nível de confiança no controle sanitário brasileiro, cujo rigor já é reconhecido aí por mais de 150 países que compram carnes do Brasil. Agora, por que é importante esse acordo com o Chile, né? De acordo com dados do Ministério da Agricultura, o Chile foi o 6º maior comprador das exportações totais brasileiras no ano passado, sendo o 3º maior comprador de carne suína do Brasil, o 5º maior comprador para a carne bovina e o 14º comprador de carne de aves do país. Bom, o que se espera, segundo os dois ministérios brasileiros, né, das Relações Exteriores e da Agricultura, é que esse tipo de acordo possa avançar para produtos além das carnes. E uma notícia importante para o cafeicultor brasileiro, né? O governo e o Conselho Nacional do Café assinarão agora em junho um acordo para formalizar aquele trabalho temporário nas lavouras de café, notadamente na colheita. O efeito será imediato, viu? O Conselho Nacional do Café e o governo federal chegaram a um acordo para solucionar o problema da contratação de mão de obra temporária safrista, né? Aquele trabalhador que fica na época da colheita, né? Trata-se do acordo pela adoção de boas práticas trabalhistas e condições de trabalho decente na cafeicultura no estado de Minas Gerais. A divulgação do documento deverá ocorrer entre 5 e 6 de junho em Belo Horizonte, segundo o Conselho Nacional do Café. O presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, disse que o acordo vai marcar, na verdade, o fim de um longo histórico processo de busca de solução para a falta de mão de obra na colheita do café, né? Na época da colheita, há muita dificuldade do cafeicultor em contratar. O cafeicultor que está sob benefícios, né, recebendo benefícios do governo, ao ser contratado, perde esses benefícios. E isso vai ocorrer agora somente no período em que ele estiver recebendo, estiver contando com emprego na safra. Saindo da safra, ele voltaria imediatamente a receber esses benefícios. Bom, tudo isso para facilitar a mão de obra no campo, a obtenção, a contratação de mão de obra no campo. Os termos do acordo são muito claros, não deixam dúvidas sobre a legalidade da contratação temporária, mas ela tem que ser formalizada. Portanto, é necessário fazer toda a documentação necessária para que o trabalhador tenha os seus direitos durante a safra e continue a ter direitos após o período da safra. Bom, agora são 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Vamos falar do mercado financeiro, porque você que acompanha Bom Dia Produtor sempre
sabe que nós precisamos acompanhar o que ocorre no mercado financeiro, porque isso vai influenciar na valorização ou desvalorização das commodities agropecuárias. E neste momento o que nós temos é uma leve queda para o dólar frente ao real. A queda é pequena, é de 0,21%, mas o dólar opera na faixa de R$ 4,98. Lembrando que o dólar na última sexta-feira se aproximou de R$ 5,00, foi a R$ 4,99, agora recua um pouco, ou seja, parece que agora o que era antes piso para o dólar passa a ser o teto, ou seja, R$ 5,00 seria o teto. O dólar veio em alta, mas não chegou a R$ 5,00 na última sexta-feira e deve se manter assim. E o que ocorre com o dólar fora do Brasil? O que vai influenciar, de certo modo, muitas vezes, as negociações aqui no câmbio. O índice dólar lá fora recua também, recua 0,12%, ou seja, o dólar frente a algumas das moedas mais fortes do mundo perde valor lá, volta à faixa de 102.950 pontos. Lembrando que o índice dólar estava acima de 103 mil pontos, para que você tenha uma referência, e agora vem em queda para a faixa de 102.950 pontos. Essa variação mostra o que ocorre com o dólar lá fora, portanto, mostra que o dólar também tende a um movimento de baixa aqui frente ao real. E é o que está ocorrendo agora. Em relação à nossa bolsa, o que nós vimos na última sexta-feira foi uma recuperação para o mercado de ações, uma alta que levou aí, em alguns momentos, a bolsa a passar dos 111 mil pontos, o que nós não víamos há muito tempo, mas vai se consolidando aí na faixa de 110 mil pontos, ou seja, na sexta-feira a bolsa fechou acima de 110.700 pontos, teve uma alta de mais de 0,5%, e a expectativa é de que continue avançando lentamente rumo aos 111 mil pontos. É o que sinalizou o mercado de ações na última sexta-feira. Isso é um bom sinal? É um bom sinal. Estrangeiros vêm ao Brasil para comprar papéis. Isso aumenta a movimentação do nosso mercado, é um bom sinal. Sinal que o Brasil ainda é atrativo para investidor internacional. Agora são 9h29, eu encerro por aqui a minha participação, lembrando que durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro e com os principais produtos, entre os mais comercializados no Brasil e no mundo. É com você. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação, excelente semana para você. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência nessa segunda-feira. Amanhã, a partir das 8 horas, horário de Brasília, Bom Dia Produtor está de volta. Mais informações durante o dia você acompanha na nossa programação e no portal canaldoboi.com. Tchau, tchau.